sabe que tem aquele dia que a gente não está com tanta fé. Tem dia que você tem fé e ultrapassa muralhas. Você não tem problema que te consegue deter. Você está com uma fé ativa, uma fé renovada, uma fé que faz toda a diferença. Mas tem dia que parece que a fé está vacilante, está duvidosa. Será que Deus vai fazer isso? Será que Deus pode fazer isso? Mas o que é que Deus não pode fazer? Mas a fé duvidosa é aquela fé que Pedro, quando ativou a fé, ele desceu do barco e andou ao encontro de Jesus. Possivelmente ele andou quase 100 metros, foram vários passos que ele deu sobre as águas. Mas aí a Bíblia diz, e sentindo o vento, né, certamente as ondas batiam. Eu postei até um vídeo hoje, Jesus andando, né, uma imagem, Jesus andando sobre as águas. E eu percebi, eu lembrei disso, porque as águas batiam assim nas canelas, né, nas pernas de Jesus, e com certeza bateu nas de Pedro. E ele olhou assim, teve medo, rapaz, não é que eu estou andando? Aí começou a afundar, afundou. Mas graças a Deus que Jesus estava ali presente. E quando ele fez a oração mais rápida da Bíblia, Senhor, socorre-me. Duas palavras, socorre-me, Senhor. Jesus estendeu a mão e levantou Pedro e continuaram andando, porque ele já tinha andado um tanto. Continuou andando ao lado de Jesus até o barco. Que coisa linda, irmão. Quando a sua fé estiver vacilante, segure nas mãos de Jesus. Tem um hino que a gente cantava antigamente que diz, segura na mão de Deus e vai. Glória a Deus. Amém? Mas hoje eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo, na segunda epístola do apóstolo Pedro, segunda epístola universal do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, apenas os 3 primeiros versículos, que são muito interessantes. Todos encontraram, digam amém. Diz assim, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá muitos falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. E você toma o seu assento dizendo amém. Eu estava pensando hoje, quando eu li esse texto, e Pedro foi contundente aqui nesta palavra que é tão esclarecedora, e me veio a seguinte pergunta: por que pararam de falar do céu? Será que alguém acha que Cristo não virá? Porque a visão que nós temos hoje dos evangélicos no Brasil, e olha para cá, da maioria dos pregadores, é que vamos receber de Jesus nesta vida apenas, e que não terá ou não teremos uma vida no porvir,
ou a vida eterna. Porque a impressão que você vê, e se você tem discernimento espiritual, se você é um crente que tem discernimento, você vai ver que pararam de falar do céu. E a grande pergunta é: por que pararam de falar do céu? Porque esta mensagem da vinda de Jesus não dá ibope. O que dá ibope hoje é você falar do evangelho da prosperidade, do triunfalismo. O que dá ibope hoje é você dizer na frente da multidão e do povo: Jesus vai te dar uma casa nova. Olha, entra com 100 que você terá 200, entra com 500 que você terá 1000. Vem fazer uma barganha com Jesus, vem fazer uma troca com Jesus. Os pregadores hoje, eles estão prometendo isso para o povo. Olha, se você entregar tanto aqui nesse envelope, Jesus vai te dar um carro novo, vai te dar um trabalho que você vai ganhar 10 vezes mais. E a pessoa confiada naquilo, ela vem para a igreja. Mas ela não vem para ter um encontro com Jesus. Ela não vem com o objetivo de se preparar para ir para o céu. Porque Amós 4:12 está escrito: porque assim te farei, ó Israel, porque isto te farei. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Será que estão achando que Jesus não vai mais voltar? Já que pararam de falar de oração, como nós falamos aqui no domingo, pararam de falar de santidade, pararam de pregar genuinamente a verdade, o Evangelho de Cristo. Isso assusta aqueles que são verdadeiros cristãos. Irmãos, tem igrejas por aí com área prêmio. Que isso, pastor? É verdade. Tem igrejas por aí que já construíram áreas prêmios. E tem gente que gosta desses negócios, né? Chegaram a esse nível, infelizmente. E quando você lê o que Pedro escreveu aqui, que como houve antigamente falsos profetas, disse ele, houve entre o povo falsos profetas, ele diz: como também entre vós haverá falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição. E olha o que diz: e negarão ao Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina condenação ou perdição. Então é o cúmulo da mala, dizia meu pai. Há igrejas por aí com área prêmio. Chegamos ao nível que não sabemos mais se é uma igreja ou um clube. Está virando moda gospel, construir uma área VIP na igreja para cobrar o quê? Ingressos. Você não lembra aí do tal do Vira Brasil? Então tem umas igrejas que estão cobrando, né, ingresso de áreas VIP. Aí tem, vocês vão sentar na frente, ali já vai ter um bebedouro de água do lado para vocês, vai ter comes e bebe para vocês durante o culto, pipoca, docinho, vai ter tudo ali para vocês, até um lanchinho para vocês tem. Vocês vão pagar uma mensalidade. Tem muitas igrejas aí, ali em São Paulo está cheio de igrejas com área VIP, com área prêmio, que você paga uma mensalidade, isso afora o dízimo, tá? Fora o dízimo, você paga uma mensalidade
para ocupar os primeiros lugares. E eu fico pensando, Jesus ensinou esse negócio? Será que aqui todos não são iguais? Por que privilegiar uns que têm mais dinheiro, que pode pagar, e o irmãozinho simples não tem o mesmo direito? Olha aonde que nós fomos chegar. Olha aonde nós vamos chegar, irmão. Então, essas igrejas acabaram atraindo pessoas carnais que estão só em busca do quê? Entretenimento. Você sabia que elas atraem pessoas carnais? Porque pessoas carnais não querem saber de compromisso com Deus, compromisso de santidade, de transformação, de oração, de viver genuinamente a palavra. Essas pessoas querem entretenimento. Eles trazem a cada dia uma cantora famosa para cantar para essa turma da área VIP. Área VIP. O negócio está assim no Brasil hoje. Agora eu pergunto, isso é evangelho? Não é. Porque o apóstolo Pedro, olha o que ele diz no verso de número 2: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Aí quem está pregando a verdade passa por errado, porque eles não vão dizer a igreja do fulano de tal, eles vão dizer os evangélicos do Brasil. Eles vão taxar a gente como iguais esses que estão extorquindo as pessoas, pegando dinheiro, e nós vamos ser enquadrado a esse grupo de aproveitadores que só querem o dinheiro da pessoa, mas não quer que essas pessoas tenham uma vida de transformação e de mudança, uma vida autêntica com Deus. Irmãos, não existe melhor notícia do que o Evangelho. Espalhe a palavra do Evangelho para as pessoas. Espalhe a notícia de que Jesus vai voltar e nós precisamos estar devidamente preparados. Espalhe para as pessoas que, para você entrar no céu, você tem que ter uma vida de renúncia, uma vida de arrependimento dos seus pecados, uma vida de santidade, porque está escrito lá na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Vamos espalhar essa notícia, porque este é o Evangelho da transformação. Pedro nos adverte sobre esse falso evangelho. Ele chega a dizer no verso 3 que vai ter pessoas e pastores. É por isso que tem muita gente que se ilude. Mas é pastor, tem Bíblia na mão, tem uns que tem até gravata. Mas eles vêm para te enganar. Olha o que diz o verso de número 3. Diz assim: e por avareza. O que é isso? E por dinheiro, amor ao dinheiro. E está escrito que o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males, disse Paulo. E nessa cobiça, muitos se desviaram da fé e traspassaram com muitas dores. E por avareza, farão de vós negócio. Está vendo aí? Área VIP na igreja, área prêmio na igreja, visando lucros financeiros. As pessoas pagam um horror para ocupar essas áreas. E eles dizem: não, mas Jesus, na época de Jesus não tinha isso não. Sentava toda a multidão lá, o rico, o pobre, sentava todo mundo junto. E era assim que eles faziam para ouvir a sua palavra. Sabe o que é isso? É negócio, com palavras fingidas. Aí eles dizem: não, mas pega até um versículo, uma coisa isolada da Bíblia e mostra para o povo. E o povo acredita, porque infelizmente o povo hoje não conhece Bíblia. E Deus diz lá no passado, e Jesus disse lá no Novo Testamento:
O meu povo erra, o meu povo perece. Por falta do quê? De dinheiro? Não. Por falta do quê? De moradia? Não. Por falta do quê? De posição elevada? Não. Por falta de mansões? Não. O meu povo perece por falta de conhecimento. Eu finalizo aqui lendo todo o verso de número 3. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença. Virá sentença. Sentença aqui é cobrança, tá? Cobrança. E a sua perdição não dormita. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos.